Hoje vou mostrar para vocês que nunca foi tão fácil fazer um tapete de retalhos. Vem comigo! Lembra do retalho que eu te falei? Esse é o resultado daqueles retalhos. Olha que linda essa peça. Parece muita informação, não é verdade? Mas não é. É super fácil de fazer. Vem comigo que eu vou te mostrar como é fácil. Aqui nós vamos precisar, então, de retalhos. Esses retalhos têm 5 centímetros, tá? A distância entre eles tem 5 centímetros. E aqui, o meu que eu tô utilizando tem 25 centímetros, tá? Mas não se preocupe em questão comprimento desse seu retalho. Ele pelo menos tem que ter 5 centímetros pra gente conseguir fazer todos os quadradinhos, tá bom? Então aqui eu vou separar todos que eu tenho aqui de cor. Esses daqui eu vou reservar por enquanto. E vou só trabalhar com esse aqui por enquanto. Vou mostrar pra vocês como que eles vão ficar. Aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai separar por cor. Então aqui eu vou separar cor clara, cor escura e cor média. Aqui no caso a gente tem um roxo mais escuro, um roxo mais claro e um roxo bem escurão. Então essas são as cores que eu tenho pra fazer o nosso tapete, ok? Aqui a gente vai mesclar essas cores. Então eu quero fazer de 3 em 3. Aqui nós vamos usar todas essas cores, tá? Aqui no total são 9 cores de retalhos que a gente vai usar. Então aqui eu procurei buscar cores frias e quentes, tá? Pra gente conseguir dar uma mesclada. Então aqui a gente começa com essas cores bem vivas e vai esfriando os tons, tá bom? Então aqui a gente vai fazer o quê? Vamos pegar 3 retalhos de cor clara e vou unir esse com esse e depois esse com esse. Então eu vou unir e já venho para mostrar para vocês como que vai ficar. Aqui eu já consegui costurar. Lá na máquina vocês vão fazer o seguinte. Na máquina vocês vão colocar pé de máquina. Tá aqui que é o pé de máquina. É o meu calçador bem rente ao meu tecido, tá? É o calçador rente ao meu tecido. Então aqui eu já fiz a união das 3 primeiras cores, tá? Então aqui a gente tem que se atentar, o escuro, médio e o claro, tá? Se quiser inverter as cores, ótimo, pode inverter também sem problema nenhum. Mas aqui eu quis fazer degradê essa cor. Lá na máquina, como que vocês vão fazer? Aqui, ó, eu coloquei o direito do meu tecido com o outro direito e deixei uma margem de costura praticamente de 75 milímetros aqui, tá bom? Então, o que vocês vão fazer? É o pé de máquina, que é o calçador apoiando exatamente aqui, para vocês conseguirem fazer essa costurinha perfeita aqui, tá? Fez isso, costurou, uniu todas as partes, a gente vai abrir essa costura dessa forma aqui, tá bom? Então, a parte de trás da minha costura vai ficar desse jeito. Posso vincar com a mão ou passar a ferro, ok? Fiz isso, vou fazer exatamente com todas as cores. Então eu vou unir todas as cores e vou mostrar pra vocês como que vai ficar todas as cores unidas já em bloquinhos, ok? Aqui eu já fiz a união de todos os meus retalhos, tá? Aqui é importante pro tapete ficar no tamanho legal, no tamanho padrão, pelo menos você consiga fazer aqui, desses retalhinhos, você consiga fazer cada 6 retalhos por turma, de 6 a 7, tá bom? Retalhinhos assim. Então aqui eu já tenho 6 bloquinhos de cada para eu fazer a minha união, tá bom? Então agora o que eu vou precisar saber aqui? As medidas. Lembra que eu falei para vocês que aqui a medida de cada retalho meu, vou pegar um aqui para vocês verem. Cada detalhe aqui, ó, desses retalhos, ele tem 5 centímetros, tá? Então é importante que todos prevaleçam com 5 centímetros para que dê certo na hora que a gente for fazer a união deles, tá bom? Nós unindo 3 assim, a medida total, final, desse retalho, nessa largura, vai ficar de 11 centímetros e meio. Então, eu vou cortar um quadradinho agora para a gente conseguir fazer os blocos. Então, meu quadradinho vai ter 11,5 por 11,5, ok? Então, eu vou cortar todos dessa forma e já venho aqui para mostrar para vocês como que vai ficar o corte. Só uma dica que eu dou. Quando vocês forem fazer o corte do tecido, é importante que todos os tecidos estejam passados e todas as costuras
de tirar abridor de casa e retirar a costurinha que a gente acabou de fazer. É abrir o tecido para ele ficar dessa forma aqui, ok? Fiz isso, eu vou vir com a minha base aqui, ó, a minha régua, e vou fazer o quê? Eu vou me basear em uma das linhas, pode ser tanto nas linhas que você costurou, quanto na linha aqui de cima ou de baixo do meu tecido. E vou vir mais próximo possível aqui. Se você não tiver a régua de patchwork, não precisa se preocupar. Você pode simplesmente fazer uma risca aqui, ó, com a própria caneta no seu tecido e depois cortar, ok? Então aqui eu sei que a risca que eu fiz nessa margem aqui é só para refilar. Refilar é um termo que a gente utiliza, é um termo técnico para a gente cortar o tecido, tá? Então eu vou refilar essa parte aqui do tecido e a partir daqui eu vou contar 11,5, ok? Vou cortar e já mostro para vocês como que vai ficar. Aqui a gente já cortou todos os modelos, todos os retalhinhos. Então como que eu fiz? Aqui eu uni 3 retalhos de 5 centímetros, numa medida normalmente de 25, tá? Então aqui ó, eu vou cortar ele por 11,5 de altura, que ele vai ter, né, no caso, porque eu não vou precisar refilar as minhas pontas, tá? Então aqui vai ficar com 11,5 e 11,5 de assim. Por que 11,5? Porque a somatória dos meus retalhos aqui dá 11,5 a minha altura. Então eu preciso também que ele tenha aqui 11,5 para ficar um quadradinho perfeito, ok? Então eu fiz todos esses quadradinhos. Então agora eu vou unir um por um. Como que eu vou fazer isso? Primeiro eu vou começar unindo essa parte aqui. Então eu vou colocar esse frente com esse. Vou passar uma costurinha aqui. Passei a costurinha lá. Ele vai ficar desse jeitinho aqui. Uniu. E agora eu vou colocar esse de frente com esse e também vou unir na costura. Unir também. Então agora, ó, uma coisa só que eu quero que vocês aprendam aqui em questão a parte de trás. Lembra que eu falei bem no início do vídeo que todas as costurinhas devem ficar abertas, né? Todas as costurinhas têm que ficar abertas. Então aqui a mesma coisa, tá? Na parte de trás a gente tem que se atentar na hora que a gente for fazer a costura, para elas ficarem todas assim, ó lá. Uni esse com esse, mas aqui minha costurinha permaneceu aberta, tá? E aqui a mesma coisa, uni um com o outro, porém minha costurinha aberta. Então a gente vai fazer isso com todos, tá? Vamos fazer com todos esses retalhos dessa forma. Então primeiro uni a primeira fileira, ele vai ficar assim. Vou unir a segunda fileira, esse com esse e esse com esse, e vai ficar, vamos unir todos até o final. Já venho para mostrar para vocês. Agora lá, eu fiz a união de todos aqui. Então eu fiz etapa por etapa. Uma coisa muito importante, alguns pode ser que dê alguma diferencinha na altura, tá? Não pode dar muita diferença. Um mínimo que tiver, não tem problema, tá? Agora o que a gente vai fazer? Dessa etapa eu venho e coloco este primeiro, e depois este com este, e depois este com este. Então primeiro eu vou começar com esse aqui. Então eu ponho um em cima do outro. É importante que as costurinhas se encontram aqui, ó, tá? Então aqui, ó lá, eles estavam aqui. Então eu vou colocar um de frente com o outro. E aqui, ó, é importante que a costura encontra aqui, tá? E também a costurinha aberta. Não se esqueça disso. Então aqui a gente vai abrir a nossa costurinha, o que a gente acabou de fazer, e vai costurar, tá bom? Vou costurar essa parte aqui e já venho pra mostrar pra vocês como que ficou. Aqui eu já fiz a união de todos e ele vai ficar desse jeitinho aqui. Olha que bonito. Então aqui eu já fiz toda a união de cores. Então lembrando que todo quadradinho aqui tem 11 por 11,5, tá? 11 centímetros e meio por 11 centímetros e meio. Então aqui eu fiz vários retalhos. Vocês podem fazer de várias cores, tá? Então aqui eu quis fazer de uma cor mais quente para cor mais fria, tá bom? Então aqui eu utilizei só alguns tons de cores quentes pra gente ter essa harmonia de cores. Com certeza você que está olhando aí o vídeo de casa consegue observar que parece um quadro, né? De tão perfeito que fica
essas montagens. Então agora a gente vai pro acabamento final. Como que é o acabamento final? Aqui vocês podem colocar um forro atrás liso, tá bom? Com uma moldura, ou até mesmo um canto mitrado. Nesse caso, eu não vou utilizar o canto mitrado, porque senão a gente vai perder uma proporção muito grande aqui nas laterais do nosso projeto. Então eu vou colocar apenas um forro e vou fazer um viés na volta toda, tá bom? Então eu já vou preparar e vou mostrar pra vocês como que vai funcionar. Então aqui eu fiz o quê? Já fiz a junção dos meus tecidos, dos meus retalhinhos, e da parte de trás eu agora fiz uma união de dois tecidos também retalho que eu tinha aqui e fiz dessa forma, tá? Pra ficar a parte de trás nesses dois tons. Então aqui eu fiz isso, agora eu vou fazer o quê? Vou vir com o meu tecido, vou colocar um em cima do outro e vou passar uma volta toda, uma costurinha de segurança para unir eles, tá? Se você quiser passar o ferro antes, é importante para ele assentar melhor. Então agora eu vou passar uma costurinha na volta toda para começar a aplicar o meu viés. Aqui, se vocês quiserem colocar também uma manta acrílica ou algum produto, né, para estruturar, alguma peça para estruturar, que pode também. Vocês podem usar manta, pode usar TNT e até mesmo um acoplado, que dá super certo aqui, tá bom? Aí pra você conseguir estruturar. Aqui no caso eu não vou precisar de uma estrutura porque ele vai ser um tapete. Então eu vou deixar ele bem lisinho assim mesmo, pra não precisar deixar ele com estrutura, ok? Então agora eu vou lá pra máquina, vou passar uma costurinha de segurança e já volto pra mostrar pra vocês como nós vamos fazer a aplicação do viés aqui nesse projeto, tá bom? Então aqui, ó, nós vamos unir, vamos fazer o viés colorido. Então todo esse retalho que sobrou de toda a peça, nós vamos fazer o viés para colocar na pontinha aqui como acabamento da nossa peça principal, ok? Então aqui eu já fiz uma parte e venho mostrar para vocês como que eu faço a união de cada pecinha aqui para a gente conseguir fazer uma parte de um viés bem compridinho e colorido. Então aqui a gente vai unir esse pedacinho de tecido, que também é de 5 centímetros, os mesmos retalhos que você usou, as mesmas medidas, tá? Então aqui eu vou colocar ele em cima desse. Lembrando que aqui você já consegue visualizar que tem uma risca aqui, tá? Eu vou mostrar o porquê dessa risca. Aqui nessa pontinha, ó, unindo, quando a gente une um tecido com o outro, ele forma um bico, tanto aqui, tanto lá. Então, a minha costura tem que passar exatamente desse bico até esse bico aqui. Por isso que eu fiz essa risca. Porque eu vou passar uma costurinha exatamente aqui, para quando eu abrir, eles ficarem dessa forma aqui, tá? Na união. Então, eu vou passar uma costurinha aqui e vou fazer isso com todos esses meus retalhos que estão aqui, ok? Vou fazer, se vocês quiserem fazer um degradê com a peça, né, as cores, pode fazer também, que vai ficar super bonito. E se quiser misturar os tons também, sem problema nenhum, tá? Aqui eu fiz só tons mais escuros e com algumas cores não tão quentes, pra gente conseguir fazer um viés bem colorido aí. Vou passar uma costurinha e já volto pra mostrar pra vocês. Aqui então, o que nós vamos fazer? Aqui eu coloquei já a união de todo o meu viés, fiz o corte e aqui normalmente a gente abre a costura, tá? Igualzinho que a gente fez lá na construção dos blocos. Então aqui a gente vai fazer a mesma coisa, abrir. E agora eu vou vou iniciar aqui essa parte da minha aplicação de acabamento do meu viés. Aqui eu fiz uma costurinha bem aqui no início. Eu tô usando uma linha um pouco mais escura para vocês conseguirem enxergar mesmo o que eu estou fazendo aqui, tá? Então aqui eu vou fazer essa costura. Quando chegar aqui na minha curva, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar o meu tecido. Aqui, ó. Eu vou dobrar o meu tecido fazendo um vinco, ó. Como se fosse uma abinha aqui, tá vendo? Exatamente uma abinha. Então, como que eu faço isso? Ó, o meu tecido estava aqui. Eu simplesmente ponho o meu dedinho aqui no canto e vou com ele até lá, ó, do outro lado. Opa! Venho, ponho aqui. Se tiver dificuldade, o que eu ensino os meus alunos? A fazer isso aqui, ó. Põe um pregadorzinho aqui. Fez isso com o pregador, ó.
ele já automaticamente cria uma abinha ali, ó. É essa abinha aqui que eu vou deixar ela aqui, ó. Vou unir ela corretamente aqui. E aqui, ó, na hora que ela dobrar, ela vai ficar rente aqui. E na hora que eu desvirar ela pro outro lado, ela também vai ficar rente aqui. Então, o que eu vou fazer lá na minha máquina? Eu vou vir com uma costura reta até chegar aqui. Chegou exatamente aqui. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, se a gente for parar pra ver, aqui é onde tá a minha demarcação da dobra dessa parte da minha aba aqui, ó. Então, é onde está a minha dobra. Então, eu vou vir com a minha costura até aqui. Chegou aqui, eu vou sair com a minha costura pra ponta pra fora. Fiz isso, vou virar e vou passar uma costura aqui. Então, eu vou pra máquina, vou vir até aqui e vou mostrar pra vocês. Me aguarde só um momento. Aqui, então, ó lá. Eu fiz a costura exata até aqui. Então, ó, olha pra vocês verem como tá aqui essa costura. Então, eu venho com ela retinha. Quando chegar aqui, a minha costura vai vir pra fora. Dessa forma aqui. Pra quê? Pra eu conseguir virar. Porque se eu vir com ela reta até aqui, eu não consigo ter esse movimento, ó. Essa parte livre, tá? Pra eu conseguir virar aqui e ficar com um acabamento bonito. Então, eu faço até aqui e tiro essa pontinha. Essa é uma dica preciosa, tá bom? Então, prestem bastante atenção nessa parte aqui para o seu acabamento ficar bem perfeito. Então, agora eu vou fazer aqui novamente. Agora sim eu posso iniciar a partir daqui minha costura até chegar lá na parte final. E lá, quando chegar na outra parte final, a gente vai fazer o mesmo procedimento que esse daqui, ok? Finalizou a nossa peça. Então aqui nós fizemos já o acabamento. Repare que ele está todinho colorido em degradê o nosso biés, tá? Que é aquele biés coloridinho que a gente fez aqui com vocês. Então aqui, ó, a parte de trás do nosso tecido ficou duplo, de duas cores, né? E aqui, na hora de fazer o acabamento, a gente jogou, fez o cantinho metrado aqui, né? Que é muito importante. E passou todinha a costura na máquina pela parte de trás, tá bom? Que é o mais fácil para vocês conseguirem rebater. E aí ela fica perfeita assim na parte da frente também. Então essa é a nossa peça. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima dica.